Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu quero pedir desculpas pela demora em vir aqui gravar para vocês. Eu estava precisando organizar melhor a minha rotina, o meu tempo para conseguir vir aqui bem gravar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica e eu e a Michelle somos muito amigas e nós duas entramos aqui, né, no canal do Verdão MVVC para falar muito sobre futebol com vocês e tudo o que acontece em relação ao Palmeiras. Um tempo atrás eu deixei uma enquete não, deixei um quadrinho de sugestões lá no meu Instagram e pedi para vocês me mandarem sugestões sobre o que eu deveria gravar pro canal. Eu recebi várias sugestões, eu gostaria de agradecer todo mundo que me escreveu lá. E, inclusive, duas das sugestões eu anotei, Duas das sugestões não, na verdade eu recebi várias sugestões, mas tiveram duas que eu recebi bastante e que eu anotei, que eu falei, esses vídeos eu vou fazer. Mas hoje eu vim aqui para falar sobre nenhum desses vídeos. Hoje é outro assunto. Seguinte, eu tenho visto certas coisas que têm me assustado um pouco. Então, esse vídeo de hoje somos sobre nós, a torcida, nós torcedores. E a cobrança excessiva que alguns de nós têm feito. Então, esse é o nosso tema hoje, esse é o assunto hoje. E por que eu vim falar sobre isso hoje? Porque eu achei de extrema relevância, eu achei assim que é o assunto que está em alta agora no momento, tá? Bom, vamos lá, né? Parar de falar um pouco e vamos lá. Seguinte, o Palmeiras não vem apresentando o seu melhor futebol, né? A gente sabe. O clássico contra o Corinthians... Desculpem, mas vamos começar pelo clássico. Eu não tenho muito fundamento, não posso falar muito sobre esse clássico, porque eu não assisti, eu não pude assistir, porque foi um final de semana que eu trabalhei até mais tarde e tinha gente da minha família de fora aqui, então eu realmente não pude assistir. Mas os comentários que eu vi, né, que eu li, enfim, todo mundo falando sobre a falta de vontade do time, né, que o time amarelou, que o time arregou. E, gente, é tão triste falar isso, mas não me surpreendeu, porque não é de hoje que o time do Palmeiras, vamos dizer assim, que ele amarela em jogos importantes, em jogos decisivos. Não é de hoje. Eu, particularmente, Jéssica, eu achava que com a chegada do Felipão isso iria mudar, mas pelo visto nem o Felipão ainda conseguiu reverter isso no time. O que é muito ruim para nós. Mas eu sempre tento levar as coisas por um lado positivo. Eu fiquei pensando assim, bom, talvez essa derrota, da maneira como foi, né, sirva como aprendizado para o Palmeiras, sirva para até o próprio Felipão olhar e falar assim, tem alguma coisa de errado com esse time, tem alguma coisa acontecendo. O que é? Falta qualidade? Não falta qualidade. Então o que está faltando? Está faltando motivação? Está faltando garra? Está faltando vontade? Então vamos resolver isso, né? Eu sempre achei, não é de hoje que eu falo, que o Palmeiras tem um grave problema psicológico. Precisa ser trabalhado, né? Então, assim, eu achei que a derrota para o Corinthians iria ajudar e que isso não iria mais acontecer assim tão cedo. E aconteceu, né? Aconteceu no jogo de domingo, que foi um jogo que eu pude assistir, que eu pude acompanhar e que eu quase dormi assistindo o jogo. Na minha opinião,
só o Felipe Melo e a zaga jogaram, tá? Eu não vi mais jogadores com vontade de jogar, que desempenharam a sua função. Enfim, não gostei do time no geral. Eu vou tirar a responsabilidade, eu tiro a responsabilidade em cima do Melo e da zaga. E do Jailson também. Então vamos lá pro tema, né? Principal desse vídeo de hoje, que é a torcida. Gente, eu tenho visto comentários absurdos de torcedores do Palmeiras em relação a alguns jogadores em específico. Eu pontuei aqui algumas questões que eu gostaria de falar para vocês. Eu concordo, tá? Eu concordo com quase tudo o que estão falando. Quando criticam o Borja, falam que o Borja não serve para jogar no Palmeiras, eu concordo, tá? Eu concordo. Por que eu concordo? Porque o Borja, ele não chegou ontem no Palmeiras, ele já está no Palmeiras há algum tempo. E o Borja, quando ele precisa aparecer, ele não aparece. O Borja, assim, ele tem os momentos dele. Tem momentos que ele chega, ele vai lá, ele faz 3 gols em um jogo e depois ele some, fica sumido, e daí a gente tem a impressão que parece que ele tá triste, que ele tá desmotivado. O que eu acho que não acontece, porque eu acho que até em uma live que a gente fez aqui, eu, o Zé, a Mia, a gente ainda tava conversando que o Borja parecia mais feliz, parecia mais à vontade e tudo. Mas eu não vejo isso. Então, assim, quando falam do Borja, eu concordo, tá? O Borja, ele foi um investimento muito alto e ele deveria apresentar mais, né? Ele realmente, ele joga assim, parece às vezes que ele tá morto. Então, eu concordo. Todo mundo cornetar o Borja. O que eu não concordo é a torcida ir lá nas redes sociais dele e ficar enchendo o saco, e ficar falando um monte de coisa, e ficar pegando no pé, e xingando o cara, e falando um monte de coisa, daí eu não concordo. Eu não concordo, por quê? Não concordo porque isso não vai ajudar em nada, isso não vai adiantar nada. Nós não vamos conseguir resolver a situação xingando, indo lá nas redes sociais do cara e xingando ele. Não vai ser assim, tá? Lucas Lima. Concordo também, concordo super a questão Lucas Lima. O Lucas Lima, ele veio no Palmeiras para ser o cara, para ser o camisa 10. Ele veio para ser o camisa 10. Ele veio para resolver, ele veio para, sabe? E ele não faz isso. E o Lucas Lima, eu acho que ele já teve todas as chances que ele precisava e ele não aproveitou. Só que o Lucas Lima, eu acho que é característico dele ser um jogador sem motivação, sabe? Sem aquele espírito, assim. Porque ele não apresentou isso desde que ele chegou. E é a mesma coisa que eu penso do Borja. O Borja também parece ser aquele jogador que não tem esse espírito, essa vontade de guerra, de ir lá vencer. Não tem. Então, assim, eu acho que a gente ficar cobrando isso do Borja e do Lucas Lima, ir lá nas redes sociais, xingar, não vai adiantar nada. Isso não vai fazer eles mudarem. Eles já tiveram todas as chances, várias oportunidades, sendo titulares e não adiantou, né? Então, quem realmente tem que perceber isso é lá dentro, é o Felipão e tem que fazer alguma coisa. Mas, repito, a gente ficar indo lá, xingar os caras, não vai adiantar, não vai resolver absolutamente nada, tá bom? Então, assim, eu concordo com tudo que falo. Concordo com os memes, com as críticas, concordo com tudo. Mas não concordo a partir do momento que você tá vivendo a sua vida e para o que você tá fazendo pra ir lá xingar outra pessoa. Tá? Isso daí eu não concordo. Diogo Barbosa, a mesma coisa. Particularmente eu ainda não lembro de um jogo do Diogo onde eu falo, nossa, o Diogo hoje... Não lembro, pelo Palmeiras não. Pelo Cruzeiro ele jogava muito. Então eu sei, o Diogo ele tem qualidade, ele tem muita qualidade.
Mas ele não se encaixou ainda no Palmeiras, ele ainda não se encontrou no Palmeiras. Então, merece as críticas? Sim, ele merece as críticas. Porque, como eu disse ainda do Borja, ele não chegou no Palmeiras ontem, né? Mas a mesma coisa, não vai adiantar a gente ficar xingando, crucificando, falando um monte de coisa pro cara, certo? E por último, o que mais tem me incomodado é a cobrança excessiva, os xingamentos de várias pessoas, inclusive pessoas que eu conheço, que eu convivo, em relação ao Carlos Eduardo. Gente, sério. Por que vocês estão crucificando o cara? Por quê? Eu tô tentando entender, mas eu não tô conseguindo entender. O Carlos Eduardo jogou o quê? 4 jogos? Me corrijam aí, deixem comentários aí me corrigindo. Eu não sei o número exato, tá? Não fui pesquisar o número exato pra falar pra vocês. Mas é muito cedo. O Carlos Eduardo, ao contrário do Diogo, ao contrário do Lucas, ao contrário do Borja, o Carlos Eduardo chegou ontem. E o cara jogava lá na Arábia. Ele tá chegando agora, gente. Calma, tenham paciência. Como que vocês querem jogar um cara que tá começando agora no time, que tá chegando agora no time? Tem várias coisas para serem vistas nisso. Ele precisa se encaixar no estilo de jogo, ele precisa se adaptar. São várias questões, entendeu? Não tem como vocês quererem cobrar um cara que jogou 4 jogos. Não tem como, gente. É um absurdo o que vocês estão fazendo. E a nossa torcida, a torcida palmeirense, é craque. Adora queimar jogador. Já fizeram isso com jogadores que fizeram muito pelo Palmeiras. Lembram do Vitor Hugo? Nosso zagueiro, campeão do Enia. Eu lembro que teve uma época que a torcida resolveu pegar no pé do Vitor Hugo, que o cara não aguentou. Então, assim, às vezes a torcida parece que esquece as coisas, sabe? E tem uma cobrança, assim, exagerada em cima de alguns jogadores. E estão fazendo isso com o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, ele já tá andando com a cabeça baixa, ele sabe que ele não tá bem, ele tem plena convicção disso. E, tipo, pelo menos ele tá tentando, entendeu? Ele vai lá, ele entra, ele tenta, ele faz alguma coisa. Você vê que o cara tá com vontade. Ele pode não tá apresentando o melhor dele ainda, por algum problema ou outro que a gente não sabe. Mas ele tá tentando, entendeu? Então isso tem que ser considerado. E mais uma coisa, ele não é um jogador ruim. Ele não é ruim. Na apresentação dele, o Alexandre Matos deixou bem claro que ele foi um pedido do Felipão. Vocês acham que o Felipão ia trazer um cara assim, horrível, ruim de bola, pra jogar? Não, ele não ia. Pro Matos ter trazido ele e pro Felipão ter pedido ele, eles já deviam estar acompanhando o Carlos Eduardo há um bom tempo, tá? E assim, ele não é um jogador ruim, ele só precisa de tempo, ele precisa se adaptar. E vocês, alguns torcedores, indo lá criticar, xingar, falar um monte de coisa, subir uma hashtag no Twitter falando mal do cara, tornar o cara o assunto mais comentado, sendo que o cara acabou de chegar, só fez 4 jogos, isso não vai ajudar em nada, isso só vai assustar o cara. O que ele tá precisando agora? Ele tá precisando de confiança, ele precisa dessa confiança, ele não precisa de ninguém crucificando ele porque ele jogou 4 jogos e 1 ou 2 jogos ele foi bem e os outros 2 ele foi mal. Não, gente. Eu tô querendo entender o porquê vocês estão fazendo isso. Não façam isso. Não façam isso. Vamos apoiar. Agora é hora da gente apoiar, da gente incentivar, entendeu? Não é hora da gente pegar e ficar crucificando o jogador A, B, C, D. Não, sabe? Vamos com calma. Vamos lembrar que o Palmeiras ainda é campeão brasileiro. A gente foi campeão no final do ano passado, tá? O nosso time é campeão. Não é qualquer time, tá? Então, assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Tá uma cobrança, assim, surreal. Às vezes eu vejo gente falando, não, porque o Felipão já deu, o Felipão tem que sair. Porque o time tá horrível, que o time tá uma
merda. Não, gente. Por favor, não façam isso. O time não é uma porcaria, o time não é horrível, o Felipão não tem que sair, o Felipão não é um técnico ruim pelo time ter perdido um jogo e ter empatado outro, tá? Então vamos ter calma, vamos ter cautela nas coisas que a gente fala. Existem críticas e críticas. Existem as críticas construtivas, que sim, eu concordo, a gente tem que fazer mesmo, porque não tá bem, certo? Mas uma coisa é você criticar e a outra coisa é você ofender as pessoas. Então, e isso não tem nada a ver também com apoiar o time. Borja, Lucas Lima, Diogo e até alguns outros. Algum tempo atrás eu diria até o Dudu. Mas o Dudu, gente, ele tá na fase que ele está hoje, ele tá fazendo os jogos bem e tudo, porque ele está confiante. Porque ele foi o melhor jogador ano passado, porque o Felipão deu toda a confiança pra ele, porque nós da torcida demos toda a confiança que ele precisava. Então o Dudu, ele tá bem do jeito que ele tá hoje, porque ele está confiante. Então é isso que eu quero passar pra vocês. Vamos passar confiança pros jogadores. Não é hora de criticar, crucificar A ou B. Vamos confiar, vamos incentivar a melhorar. Não vamos sair crucificando os caras, entendeu? É isso que eu quero passar. Eu vou usar como exemplo o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, quando chegou, gente, pelo amor de Deus, o que era o Bruno Henrique? Então, assim, o Bruno Henrique demorou o quê? 15, 20 jogos para ser o que o Bruno Henrique que a gente conheceu, o nosso capitão, um dos jogadores assim essenciais para a conquista do Deca. Sim, ele demorou, acho que uns 15, até menos, né? Uns 15 jogos, acho, não sei, para ser o Bruno Henrique que a gente conhece. Então, o próprio Daverson, né? O próprio Daverson, ele era assim humilhado pela torcida, certo? A gente falava mal dele, queria a saída dele. E ano passado, com a chegada do Felipão, o Felipão deu confiança para ele e ele foi decisivo, ele ajudou muito o time no momento que o time precisou, né? Ele fez o gol do Deca Campeonato. Então, assim, essa é a mensagem que eu gostaria de passar nesse vídeo de hoje. Vamos apoiar, vamos abraçar, vamos falar, vem cá, o que tá acontecendo? Vai lá, eu confio em vocês, tá? E em relação aos jogadores, cabe ao Felipão enxergar que tem alguns jogadores que são amarelões, que amarelam, né? E ver o que ele vai fazer com o Borja, com o Lucas Lima, né? E eu confio no Felipão. Vamos lembrar quem é o Felipão, vamos lembrar a história, a trajetória do cara, os títulos, as conquistas que o cara tem. Vamos confiar mais nele, tá? Ele sabe o que ele tá fazendo. Então, eu tenho certeza, gente, ele vai resolver esse problema do Palmeiras, esse problema psicológico de amarelar nos jogos de mata-mata, nos jogos importantes, nos clássicos contra o Corinthians. Isso vai melhorar, eu tenho certeza. E vamos confiar, vamos acreditar e vamos apoiar acima de tudo. Vamos ser mais seletivos, mais cuidadosos com as nossas críticas. Vamos fazer críticas construtivas. E para isso a gente não precisa ofender ninguém. Vamos apoiar o time, tá? É só essa a mensagem que eu gostaria de passar nesse vídeo de hoje. Gostaria de pedir desculpa pela demora também em gravar vídeo. E dizer que logo, em breve, eu volto aqui no canal com os vídeos pedidos por vocês que me acompanham lá no Instagram. Tá bom? Um beijo e até mais!